eu estava lá. A luz do entardecer atravessava as grades do cárcere, projetando sombras longas sobre o chão de pedra. Sócrates estava em pé. Calmo. Serene como sempre. Em suas mãos, o cálice. Aquela mistura espessa, mortal, que nenhum homem em sã consciência ousaria tocar, ele a segurava como se fosse vinho em um banquete. O momento chegou, disse. Ninguém ousou responder. Nem Platão, nem Críton. Eu mesmo senti o estômago afundar. Ele ergueu o cálice. Observou o líquido escuro por um instante. Olhou nos nossos olhos, um por um, e sorriu. E então, bebeu. Ali, diante de nós, o homem mais livre de Atenas escolheu morrer. E tudo começou muito antes daquele dia. Atenas, a cidade da democracia, dos filósofos, da glória intelectual, mas também do orgulho, da vaidade e do medo. Naquele tempo, o povo estava inquieto. Tínhamos vencido guerras, perdido líderes, e restava uma ferida aberta no coração da cidade, a verdade. Sócrates era essa ferida. Ele não escrevia livros, não fundava escolas. Caminhava pelas praças, fazia perguntas que ninguém queria responder. O que é a justiça? Ele dizia. E se você estiver errado sobre tudo aquilo em que acredita? Os jovens o seguiam como se estivessem diante de um oráculo. Mas os homens do poder o odiavam. Diziam que ele corrompia mentes. Que zombava dos deuses. Até que, um dia, ele foi julgado. Condenado à morte. Nós, seus discípulos, ficamos atonitos. Como poderia o mais sábio entre nós ser executado por ensinar a pensar? Mas a cidade decidiu. E quando a sentença foi dada, nasceu um dilema que nos perseguiria para sempre. Tínhamos um plano. Críton, influente e discreto, havia organizado tudo, guardas comprados, rotas traçadas, abrigo seguro fora da cidade. Bastava um gesto de Sócrates, e ele estaria livre. E o mais estranho, é que a cidade não ligava. A pena era simbólica, uma encenação para aplacar o povo. Ninguém realmente queria matá-lo. Bastava ir embora. Viver. Ensinar em outra terra. Mas ele se recusou. Disse que se fugisse, negaria tudo o que havia pregado, a obediência às leis, a virtude acima da sobrevivência, a coerência entre o discurso e o ato. Que valor teria minha filosofia, ele disse, se eu a abandonasse diante da primeira dor? Nós imploramos. Choramos. Argumentamos. Mas ele, inabalável, sorria com aquele ar de quem via mais longe do que todos nós. Não é a morte que deve ser temida, e sim viver em injustiça. Foi aí que percebemos, ele já havia feito sua escolha. Mas não seria uma decisão sem dor. Nem sem luta. Pois a noite que se seguiu, colocaria à prova tudo o que acreditávamos. Naquela noite, a cela virou arena. Cada um de nós tentou trazê-lo de volta. Críton apelou para os filhos dele, e as crianças, Sócrates? Vai abandoná-las. Eu pedi que pensasse na nossa missão. Disse que sua morte calaria a filosofia por gerações. Até Platão, doente, escreveu um texto pedindo que reconsiderasse. Sócrates nos ouvia. Em silêncio. Como um juiz diante de testemunhas emocionadas. Depois, com voz serena, disse: Vocês dizem que me amam, mas me pedem que traia tudo o que sou. Acham que viver escondido, desourado, é viver. O silêncio foi esmagador. Então ele nos desafiou: o que é mais justo? Obedecer às leis que aceitei viver, ou burlá-las por medo? E um por um, fomos silenciados por nossas próprias contradições. Não era teimosia. Era fidelidade. Mesmo assim, o medo estava ali. Entre nós. Correndo nas veias. Sabíamos que a aurora traria o cálice. E embora já soubéssemos qual seria sua escolha, ainda nos agarrávamos à esperança de que algo mudasse. Mas o que aconteceu, ninguém previu. A madrugada parecia imóvel. Nem os grilos ousavam cantar. Sócrates, deitado sobre a esteira, falava calmamente sobre a alma. Se é imortal, então a morte não é o fim, é retorno. E ali, no limiar entre a razão e o abismo, algo mudou. Ele nos olhou com ternura. E disse: Vocês não vieram hoje para me impedir. Vieram para aprender como um homem morre. Aquilo nos atingiu como um golpe. Não era só um mestre partindo. Era uma lição sendo encenada diante dos nossos olhos. Uma demonstração viva, e agora, mortal, de tudo que ele pregava. O carcereiro chegou. Os olhos vermelhos, a mão trêmula. Estendeu o cálice. Sócrates se levantou sem hesitar. Pegou-o com delicadeza, como quem segura uma flor. Olhou para nós.
Sorriu. Chegou a hora. E então, bebeu. O som do cálice vazio ecoou na cela como o fim de um rito sagrado. Sócrates entregou o copo ao carcereiro, deitou-se e cobriu-se com um manto. Seus pés começaram a adormecer. O veneno subia lento. Nós sabíamos o que viria, mas nada nos preparava para aquilo. Massageie minhas pernas, pediu. Fizemos, até que ele disse, já não sinto mais. A cada minuto, a morte subia pelo seu corpo. Mas ele falava. Disse que não odiássemos Atenas. Que buscássemos sempre a verdade, mesmo que ela doesse. E então, calou-se. O silêncio era absoluto. Seus olhos ainda estavam abertos, fixos em algum lugar que não podíamos ver. Críton se aproximou. Sócrates, há algo que devemos a Asclépio, o deus da cura. Devemos oferecer um galo em teu nome? E mesmo com a voz apagando, ele respondeu. Sim. Não se esqueça. Aquilo nos confundiu. Por que oferecer um galo ao deus da cura, no momento da morte? Mas foi a última coisa que ele disse. E assim, morreu o homem que não teve medo. Mal sabíamos que aquele cálice mudaria o mundo. Durante anos, aquela frase ecoou em mim. Devemos um galo a Asclépio. O que ele quis dizer? Por que, ao morrer, agradecer ao deus da cura? E então, um dia, compreendi. Sócrates via o corpo como prisão da alma. Para ele, a verdadeira cura não era física. Era a libertação. Ao morrer, ele se sentia curado. Curado da ignorância. Curado das limitações da carne. Curado do mundo injusto que o condenara. Aquele galo, não era para a medicina dos homens. Era gratidão pela libertação final. E, ironicamente, foi naquela cela sombria, onde todos esperavam o fim de um velho incômodo, que nasceu algo imortal. Sua morte se espalhou como faísca em palha seca. Inspirou Platão. Formou Aristóteles. Influenciou toda a filosofia ocidental. E hoje, mais de 2 milênios depois, ainda repetimos suas palavras. Ainda somos tocados por sua coragem. E ainda aprendemos, não com o homem que venceu, mas com o homem que escolheu morrer, por aquilo em que acreditava.